A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 2: Resiliência Emocional. Autor Pedro Dong. Semana 2. Permanecer na comunhão dos apóstolos. Quarta-feira. Resistir ao inimigo pela comunhão da vida. Ler com oração. O povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Daniel, capítulo 11, versículo 32, parte B, versão King James atualizada. Neste tempo do fim, é imperativo permanecer na palavra da vida e na comunhão da vida eterna, para que nos tornemos resilientes diante dos ataques do inimigo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Em nossos dias está acontecendo exatamente o que o Senhor Jesus disse. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículos 4 a 8. Antes de Cristo voltar para tomar posse do reino, surgirá o anticristo. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel, capítulo 7, versículos 24 a 25. Esses tempos aqui totalizam 3 anos e meio. Cremos que em breve essas coisas acontecerão, e ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Breve surgirá no mundo um homem poderoso que estabelecerá uma aliança com muitos por 7 anos, os quais serão os últimos 7 anos da era da Igreja. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá aparente paz e segurança. Nesse período será construído o 3º templo em Jerusalém, e as ofertas e sacrifícios serão restabelecidos. Mas quando se houver paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Ao final desses 3 anos e meio iniciais, esse homem poderoso quebrará a aliança, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e colocará a sua imagem dentro do templo, a abominação desoladora. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Daniel, capítulo 11, versículos 36 a 37. O anticristo aparecerá no final dos tempos. Em Apocalipse lemos: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13, versículos 1 a 8. 42 meses equivalem a 3 anos e meio. Muitos serão enganados e adorarão o falso profeta, porque ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículos 12 a 15. Todas essas coisas acontecerão, e então o Senhor virá para derrotar a besta. Então, olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 14, versão King James atualizada. Nós, os vencedores, junto com o Senhor, derrotaremos a besta. Também lutaremos contra as hordas do maligno. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 a 21. Assim foi descrito o homem da iniquidade, o filho da perdição na segunda epístola aos Tessalonicenses. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Capítulo 2, versículos 3 a 6. No devido tempo, todas essas coisas acontecerão. Quando essa aliança for quebrada, sobrevirá a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Antes disso, o filho varão, que é a parte forte da mulher, aqueles que vencem o maligno pela palavra, será arrebatado até ao trono de Deus. Antes desse desfecho, aparecerão muitos anticristos, aqueles que se opõem a tudo que o Senhor tem operado na igreja para fazer a vontade de Deus. Os anticristos caracterizam-se por usar de falsa espiritualidade para iludir as pessoas com o fim de atender à própria ambição por popularidade e poder. Por causa desse coração impuro, acabam tornando-se instrumentos de Satanás para dificultar o avanço do reino de Deus. O inimigo é o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, versão King James atualizada. O inimigo sempre tenta abater-nos e desanimar-nos, mas sejamos resilientes na obra do Senhor. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play,
disponível na Play Store e App Store.